Por favor. Trabalho. Voltando à questão do trabalho, né? Então, veja bem. Aqui faltou. Tem a classe empresa lá, que vocês devem ter criado ela, tudo mais. Não é isso? O que ocorre? O que a gente fez aqui, ela não tinha exatamente o que está no livro, o que eu fiz na videoaula. No livro ele tem aqui que teria que ter uma inter, uma empresa. Ele pede para fazer essa classe, na verdade, a implementação, né? Que é do tipo empresa. E aqui em cima eu tenho que ter o empresa. É isso? Então, vai se instanciar uma empresa do tipo, vai ser empresa ponto crie objeto, certo? E aqui embaixo para destruir também eu vou ter que destruir uma empresa ponto destrua. Bom, o que nós temos aqui que vai ser na aplicação? Na aplicação vai pegar uma inter ponto, sobrou um ponto, uma inter ponto peça dados, acho que a gente não implementou, peça dados empresa, onde eu vou ter que pegar os dados, que vai ser o quê? P, razão social, e P, número de funcionários, que ele vai ter que trazer, certo? O que ele vai fazer aqui? Eu vou chamar uma empresa, ponto, set, razão social, e vou passar o P, razão social, e vou ter uma empresa, ponto 7, número de funcionários, e vou passar P num fundo, certo? Aí eu vou ter lá uma empresa, ponto, processa folha, onde eu passo como parâmetro lá uma inter. Vou associar ela e vou repassar ela para a empresa que vai receber como parâmetro a interface. A interface está instanciada onde? A aplicação. Então, a interface precisa chegar aqui. Agora, o que vai acontecer aqui na classe empresa? Eu tenho número de funcionários, eu tenho a razão social, tenho o total da folha. O que vai precisar ter aqui? Os funcionários, que vão estar representados através do quê? O troço lá. Como é que é, Ana? Quem que vai estar aqui? Uma coleção funcionários. Que é de que tipo? Coleção funcionários. Certo? Aí o que vai passar a acontecer aqui? Vai ter que ter um outro método, que vai ser uma procedure, que vai ser o quê? Eu chamei de cadastrar funcionários. Que por um acaso eu vou passar uma API Inter também para ela, que vai vir da aplicação. E para mim poder ter as chamadas que vão ser feitas da interface. Certo? E ela vai alimentar quem? Onde que vai inserir? Vai chamar a coleção e vai inserir os funcionários dentro da coleção. Aí o processo a folha, que é esse camarada que está aqui, que é o que faz o cálculo ali certinho, ao invés de ele vai ter esse
pedir os dados lá da interface do funcionário? Não. Por quê? Porque pedir os dados do funcionário vai estar onde? No cadastro de funcionários. Aqui vai usar quem daí? A coleção. Aí vai se utilizar a coleção para executar o processo, vai ter que ter um laço de repetição, que começa no primeiro funcionário e vai até o último funcionário. Ele vai fazer o quê? Vai processar a folha. Entenderam? Fala, Ana. Amanda? Entendeu? Ana, entendeu? Daniela? Não, vai estar tudo como funcionário. A coleção de funcionários. Vai estar tudo lá, só que vai ter que fazer o quê? Da mesma maneira que foi feito aqui. Ó. Um func, ele pode ser funcionário, pode ser apoio, pode ser chefe. Certo? Só que daí tem aquele detalhe que eu pedi para acrescentar lá no funcionário, né? Aqui na classe funcionário, acrescentem lá um atributo que é quem? O tipo. Tipo funcionário. Que vai ser o quê? O char. Então ele vai poder ser o quê? A de apoio. F, C, chefe. Então ele vai poder ser um desses caras aqui. Vou ter que ter o get set, vou ter que fazer o tipo do funcionário. Quando eu for ler os dados, certo? Eu vou ter que trazer ele de acordo com o que ele precisa. Entendido? Aí aqui, ao invés de eu instanciar o funcionário que vai sendo criado aqui, eu não vou criar mais funcionário aqui. Porque um funcionário já existe lá, certo? Nós vamos utilizar aquilo que existe para poder calcular a folha. Não. Uma coleção única, só que aí, de acordo com o tipo, eu vou fazer o cast para poder trabalhar ele da maneira que precisa. Então, eu não vou ter nem aqui para mostrar aqui aqui, certo? E nem vou ter as instanciações de cada um desses funcionários aqui. Eu vou fazer ele tudo dentro da coleção. Entendido? A ideia de fazer isso aqui no laboratório é que ele tem um certo grau de complexidade. Por isso que é interessante a gente fazer aqui no laboratório e, de acordo com as dúvidas, a gente ir sanando essas dúvidas, certo? Porque vai chegar em casa, simplesmente não vai fazer. Eu estou errado. Eu acho que é muita sacanagem o senhor falar isso da gente. Ah, desculpa aí, foi mal então. Eu devo estar enganado na minha percepção, né? Eu devo estar realmente... foi mal, então tá, desculpa aí, foi mal, beleza? Então, da próxima vez traga um pronto, tá? Até aqui tranquilo? Tá, então deixa eu abrir o outro arquivo, não é novo. O objetivo da aula. O objetivo da aula. Salvar, né? Ó, aqui na coleção aqui, né? Então, nós vamos precisar criar uma procedure. Eu vou chamar ele de salvar txt. Pode ser? E eu vou ter uma outra procedure que eu vou chamar de ler txt. Ok? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Veja bem. Aqui, eu vou criar, dentro de variáveis,
chamar de arc, do tipo text file, certo? Um pouco diferente. No semestre passado a gente usou arquivo, só que não usou text file, usou? Segundo período, oi? Acho que foi file off, acho que é. Mas tudo bem, não quer dizer. Todos eles são arquivos, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer o vínculo entre o arquivo que eu vou estar trabalhando e o nome que ele vai existir dentro do programa. A ideia é a mesma de LP2 lá, certo? Então, eu tenho que fazer o assign. Agora fugiu a memória. Bom, é o mesmo que foi visto em LP2, certo? Aí o que vai fazer? Eu vou dizer que arc, que é esse cara que está aqui. Tá certo. Eu vou vincular ele, eu vou colocar entre aspas, certo? Vou dizer lá, dados.txt. Ok? Vou criar o dados.txt. Aí esse dados.txt eu vou fazer o quê? Bom, eu criei o vínculo. Então, se eu quero gravar ele, quer salvar, então eu vou dar um rewrite. Rewrite em quem? Em arc. Certo? Quando eu dou rewrite, ele limpa o arquivo. Rewrite é reescrever, certo? Então, ele vai zerar o arquivo que já existe, caso ele tenha, e ele vai refazer o que eu tenho, né? Como eu estou dentro da própria coleção, e daí alguns erros que cometeram na prova, quando eu estou dentro da própria classe, do próprio objeto, eu não preciso fazer um get, um set daquele cara que eu estou trabalhando. Ele já está dentro da própria classe, certo? Então, o que eu vou fazer? Fazer um laço que varia de 1 até QTD e faço. Vou fazer o quê? Aqui, eu vou fazer um write ln, certo? Aí eu vou escrever o nome do arquivo que eu vinculei lá, e na sequência do lado eu vou pegar lá. Então, eu tenho item de índice K, ponto. Bom, aqui o que acontece é assim, esse cara aqui tem que ser dentro da classe de pessoas, porque daí eu vou fazer assim, tem que fazer pessoa, fazer o cache desse cara, ponto, get, nome. Write ln, arc, vírgula, pessoa, item de índice K. Bom, aqui poderia fazer ele sem fazer isso, jogando para variáveis, certo? Idade. O que eu estou fazendo aqui é baseado no que a gente já tinha, que era coleção de pessoas, correto? Olha aqui. Vocês vão fazer de funcionários, certo? O trabalho de vocês é baseado em funcionários. O que eu estou mostrando aqui é baseado em pessoas. Write ln, arc, vírgula, pessoa, item de índice K, ponto, get, set. São os 3 atributos que eu tenho, certo? Aí ele vai dando write ln, e depois aqui embaixo eu vou dar um close em quem? Arc. Certo? Então ele vai gravar as 3 informações aqui. No caso de vocês tem um pouco mais. Certo? Aí eu tenho o quê? Tenho o que mais? Alguns casos dos itens que vocês vão ter que fazer, por exemplo, vai ter que converter. Porque ele vai ler o arquivo justamente na hora da leitura aqui, né? Aqui faltou dar um var em K, né? Bom,
Isso aqui não é para ser problema, né? Certo? Então, eu vou ter aqui, o que é a leitura? Var, aqui eu não vou ter, vou ter o arc, que é text file. Tá. Um detalhe que vocês têm que fazer aqui primeiro é que, como nós não estamos fazendo tratamento se o arquivo existe ou não existe, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer, vão ter que criar ele, sem ter leitura, cria ele, vai lá, manda salvar. Ele vai salvar, criar o arquivo. E depois vocês vão inserir o leitura. Tá? Então, o que ele vai fazer aqui? Bom, para fazer o leitura, para ler o arquivo, ele vai fazer assign arc, tem que ser o mesmo nome, certo? Dados.txt. Dados.txt. Vou colocar até em minúsculo. Fecha, tá? Fiz o vínculo. Eu vou abrir ele para ler. Então, eu vou usar o reset. Reset arc. Ele vai abrir o arquivo. Certo? Aí eu vou fazer um enquanto end of file. Not end of file de quem? De arc. Faça. Aqui é um pouco diferente, porque aqui nós vamos ter que ter, vamos dizer lá, eu vou criar a variável m nome, do tipo string, m idade, do tipo integer, m sexo, do tipo char. Certo? O que vai ter que fazer aqui? Veja bem, eu vou vir aqui e vou fazer read ln, lá em cima eu usei ln, aqui embaixo tem que usar ln, certo? Read quem? Arc, vírgula, aí eu vou colocar m nome. Read ln, arc, vírgula, m idade. Foi idade que eu coloquei depois? Foi. E depois read ln arc, vírgula, m sexo. Então, eu li os três valores. Tá certo? Aí eu vou ter que fazer o quê? Vou fazer lá um m pessoa. Vou ter que instanciar o objeto aqui. Certo? Pessoa ponto crie init. Aí eu vou colocar m nome, m idade, m sexo, na sequência, certo? Aí eu criei o objeto aqui. Aí eu vou chamar self.insere fim. E vou passar quem? M pessoa. Ok? Aí ele vai fazer esse processo até acabar o arquivo. Até ler todos os registros, ele vai colocar na mesma sequência que eu gravei ele, que eu mandei salvar. Certo? Ele vai fazer isso, aí eu dou um close em arc. E eu posso mandar listar que vai aparecer todos os camaradas que eu tinha criado lá anteriormente. Entenderam? Bacana? Estamos entendidos? Beleza? Dúvidas? É para ser o mais próximo daquilo que, se vocês pegarem a videoaula do semestre passado, de LP2, que a gente fez com lista, é para ser a mesma ideia. Tranquilo? Fechado? Então, tá bom. Então, deixa eu fechar a videoaula. Ninguém tem dúvidas? Wesley? Amanda? Ana? Gabriel? Daniela?
Gabriel, Márcio, Tem que Matheus. Oi? tem que converter ali idade? Ou ele converte automático? Idade em particular não vai ter problema, porque é um inteiro, certo? Pode ser que tenha problema lá nos valores reais, É, certo? Aí tem que pode usar converter. as funções matemáticas lá do... Fique à vontade. Faz de conta que você está em casa. Graças a Deus. Tá. Beleza? Tranquilo, então? Semana que vem, então, podem matar a minha aula quarta-feira. Não tem problema. Tá. O pessoal estava combinando para matar a minha aula. Pode matar a minha aula quarta-feira que vem, não tem problema. Né? Dia 1º de maio e tal. Né? Matem minha aula. Beleza? Na quinta-feira esteja aqui. Obrigado.